Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao meu grupo Mãe Nihila. Hoje vamos falar da mistura, além da inversão, modificação, transformação, redesenho, cópia, imitação e corrupção de tudo neste mundo, como um grande caleidoscópio ou como aquelas máquinas que misturam tinta, vão misturando sem parar. Vocês devem estar curiosas e curiosos se perguntando por que a Yeti deu esse nome ao grupo. Ora, eu juntei a palavra mãe, que li por esse território do nosso sistema, o virtual, uma vez em um blog alemão, cujo dono era filho de pais alemão e russo com descendência portuguesa. Ele era fascinado pelo idioma português, daquele bem antigo, desde o tempo que o sistema nos conta como era falado português, antes do português que falamos hoje em dia. Portanto, era o português que muitas pessoas nem sabem que existiu antes. Ele contava as várias maneiras que a palavra mãe foi falada e interpretada, e também não muito tempo depois, eu li em outro site português falando do mesmo tema e com as informações do nosso idioma, já que o dono do blog era português e entendia sobre várias línguas latinas. Eu então peguei a palavra mãe e juntei com nihila. Existe essa palavra? Não sei. Eu sei que existe nihil, do latim, que significa nada. Mas eu quis dar um nome à geradora de amor da sala existencial Mãe Nada. Pois é, houve transformação na palavra que significa mãe em todos os idiomas, até mesmo naqueles que a gente não conhecia e nem conhece. Eu sempre lia sobre essas coisas, eu sempre me interessei. E sobre a palavra mãe, que a gente escreve em português, eu também vi em vários sites sobre as mudanças que essa palavra obteve. Uma vez em um desses sites, eu achei um deles explicando que ela já foi escrita com o final Y e acento tio na vogal A, como eu estou escrevendo, e apenas também com I no final, no lugar do Y, até chegar no nosso mãe, como a gente escreve hoje em dia. Dizem o mesmo da palavra Brasil. Já comentei isso em vídeos com vocês, que antes era escrito com Z e não S. Então, por que eu uso essa palavra para me referir à mãe nada? Que nem mãe existe na sala dela. Eu fiz isso porque eu tive um grupo que, quando comentei sobre a mãe nada e acabei usando essa expressão, eu disse mãe nada, a pessoa entendeu manada. Nossa, que diferença, né? Os sentidos da palavra, mas a pronúncia fica um pouco parecida. Por isso mudei e passei a me referir a ela como mãe, com final em Y, Nihila. Vamos começar nosso grupo agora? Bom, vocês já relaxaram? Estão todas bem tranquilas, mente aberta, preparada para conhecer minha mensagem e as informações que irei liberando? Estão mesmo? Suavizem as expressões de vocês. Respirem calmamente. Abram um leve sorriso. Se sintam felizes. Não tenham vergonha de mostrar um semblante alegre, feliz. Pratiquem isso. Faz bem para os músculos faciais, portanto, músculos não podem estar tensos e vocês devem se sentir bem acomodados aí na casa de vocês. Vamos começar. Se alguém não lembrar de algum dos temas que eu comentar, pode consultar os vídeos antigos, postagens ou comentários meus, sem falar dos áudios que trocamos e até aqueles que eu mostrei de outros grupos. Misturar, modificar, inverter, transformar, deformar, montar, redesenhar, corromper, são habilidades natas do nosso sistema, dos seus subsistemas, personagens e todas suas coisas que ele usa como ferramentas para alcançar seus intentos e obter resultados. Mas atentem-se de que ele, suas coisas, suas pessoas,
não somente misturaram alimentos para obter novos sabores, nem misturaram essências para obter novos aromas e odores. Tantas misturas foram e são feitas para nos viciar em perfumes de várias flores, folhas de plantas, raízes das árvores e cipós. Não somente misturaram as sementes ou mudaram as plantas para nos oferecerem as plantas ornamentais e comerciais. O mesmo fizeram com as frutas. E com tanta mistura e corrupções em tudo que já existia, algumas outras eles obtiveram com essas misturas para contar suas historinhas da natureza já tocada por eles, ou até mesmo quando querem nos trazer novidades de plantas medicinais, dizendo que já existia ou que apareceu de repente na natureza. Não existe aqui mais nada espontâneo. Tudo é implantado para aparecer, para existir, para florescer, para crescer, assim por diante. Eles não somente misturaram substâncias químicas, metais, minerais ou as raças de animais. E dessas misturas com os animais, nos deram animais de raças, não espontâneas, mas sim forçadas a existir para serem os tais híbridos, ou dirão que são raças que apareceram depois de cruzas entre as raças já existentes. Mas sobre esse assunto, muito ainda vamos falar, e muito já falei. Eles não misturaram apenas tintas das plantas, das sementes que existiam já por aí, e também tudo que há ainda na natureza para obterem novas cores. Depois eles misturaram essas cores com as cores criadas por eles para obter mais novas cores. Nunca param de misturar, de modificar, de manipular, de transformar, de inverter, de refazer, moldar, reformar, redesenhar, etc. Eles não misturaram ou modificaram instrumentos para tirar novos sons e vibrações para nos invadir o mental e nos viciar. E nos garantir depois de viciados que tudo é para nosso bem-estar, crescimento pessoal, crescimento espiritual ou tanto mais coisas foi dita e é dita. Música é felicidade, música é alegria. Quem não gosta da música não é normal. Quem não aprecia músicas também não serão apreciados nos grupos das massas já viciados e manipulados a gostar demais de música, de não conseguir fazer qualquer coisa ou não conseguir fazer nada sem alguma música. Mas eles também não somente misturaram pedras, areia, barro e carvão, nem somente água, óleo, poeira e ar. Eles misturaram tudo isso aí depois com madeiras, com plásticos e foram misturando para conseguir outros materiais. Tudo aqui dentro foi misturado, palavras de um idioma misturada com outras, de outros idiomas. Idiomas misturados com outros que dizem que já morreram, que são antigos, milenares, que são de ETs, que foram criados por esse ou aquele. Ele sempre tem uma historinha para todas as modificações, transformações, junções, uniões de coisas, repaginação, transformação, etc. Mas não para por aí. Eles misturaram e misturam também ideias. Quantas boas ideias foram misturadas com ruins para serem aceitas, ou mesmo com os sentimentos, os ruins misturados com os bons, ou comportamento ruim com comportamento bom, dando ao ruim mais aceitação das massas. Até no significado de símbolos que eles misturaram. Eles também misturaram as figuras de historinhas para amedrontar as pessoas,
não tem a figura do demônio? Pois se eles colocarem um demônio com atitude de bonzinho, de salvador da humanidade, que é apaixonado por seres humanos, então a massa aceita esse que era ruim porque misturou com o que é bom. E pasmem, até os pensamentos misturaram errados com certos, bons com ruins e criaram outros pensamentos e obtiveram a aceitação das massas também pelo exemplo que eu contei a vocês. Basta colocar alguma coisa que a mente humana aceita, que tenha bondade, que tenha romance, que tenha alegria, que tenha felicidade, ou que seja um salvador, que seja aquele que apazigua, que traz felicidade, etc. Eles conseguiram também misturar atitudes de pessoas que querem manipular com uma atitude de bondade para salvar, curar. Então, aquele que iria e que vai manipular, machucar, vai ser aceito como um salvador, porque a intenção real dele está escondida, está camuflada na ideia que passa pelas palavras ou pelas atitudes dele ou de outras pessoas, que é um salvador, que vai trazer o bem, que vai curar, que vai salvar as pessoas de todo o mal, etc. Eles não apenas moldaram, redesenharam, escavaram, dividiram, juntaram, uniram, inverteram coisas materiais, formas, aparências e as essências dos animais espontâneos, mas também a essência real de nós humanos. Tudo começou misturando e modificando aparências, até conseguir novas fisionomias, novos físicos, para obterem novas etnias ou raças, como falamos no popular. Eles não só inverteram, modificaram e fizeram de tudo com essas novas etnias, essas raças criadas entre elas mesmas, mas também fazendo-as se misturar adiante. Exemplo, as etnias da África se misturavam as dos países europeus e asiáticos também. Eles pegaram essas novas figuras, aparências, físicos, transformados em etnias, em raças, e misturaram elas, fazendo diferenças e divisões. E depois já modificaram de novo, fizeram diferentes e divisões diferentes, misturaram de novo. Lá atrás tinham essas raças, essas etnias, outros nomes. Vou dar mais um exemplo. Misturando os asiáticos, eles conseguiram coreanos, japoneses, chineses e até mesmo os asiáticos que jogaram nas Américas e chamamos eles de índios, de nativos. E esses índios, o que eles fizeram depois? Também fizeram divisões, separações e diferenças, alguns detalhes para dizer esse aqui é um tipo de indígena, de uma tribo, e depois misturava de novo. E entre os europeus, houve misturas, claro que sim. Você percebe que árabes não são brancos, alguns são mais para a cor negra e outros são mais claros. Algumas dessas pessoas, desses grupos, dessas separações, dessas etnias, lembram até a mistura que eles fizeram com as raças que jogaram no Brasil. Vocês já perceberam que os brasileiros podem ser qualquer raça? Passaportes de brasileiros são cobiçados para quem deseja enganar se dizendo de outra nacionalidade, pois há brasileiros que se parecem com os franceses, com holandeses, com alemães, com japoneses, com indianos, com árabes, etc. Todos esses países que depois eles foram introduzindo aqueles outros já misturados e que depois criaram etnias, misturaram de novo. Criaram alguns países como o Brasil para ver essa mistura sem parar. É uma mistura frenética, sem parar, e cada vez mais a mistura vai chegando, outros que já foram misturados.
Eu já falei muito em meus vídeos sobre a alquimia, mas do meu jeito para explicar o que o sistema faz com a gente e com todas as coisas aqui, né? Mas o que é alquimia e para que serve? Mais adiante nós vamos falar sobre a alquimia. Há muitas coisas interessantes. Voltando a essas misturas, já perceberam que as pessoas da Índia, alguns são mais claros e outros um pouco mais escuros. Não são negros da África, mas não são brancos europeus, como os caucasianos, como eles nos dizem para chamar os povos dessa região. Vou ler para vocês o significado de caucasiano rapidamente. Caucasiano consiste no termo usado para definir uma divisão étnica de indivíduos de pele clara, branca, com origem essencialmente do continente europeu. O termo caucasiano foi criado como sinônimo de raça branca, entre aspas, por acreditar-se ter sido na região de Cáucaso, localizado entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, que as primeiras pessoas de pele branca teriam surgido. Quanto a isso, eu quero explicar a vocês a manipulação das historinhas sobre as pessoas brancas, como foi que elas apareceram, como apareceu os negros. Aí diz, e tudo começou na África e um grupo de humanos se dirigiram para uma parte onde está mais frio. Mas espera, antigamente eles dizem que a Europa não era fria, que houve o período quente medieval, que foi um período de aquecimento incomum, principalmente na Europa, mas acabou influenciando um pouco todo o planeta. Nem temos certeza e não podemos provar nós mesmos que existiu a era medieval. Não podemos ter nem certeza que existiu as historinhas do Egito. Nada. Não podemos provar nada. O máximo que podemos provar é mais ou menos de 1700 ou 1600 e pouco, talvez um pouco antes, para cá. E quando eu disse provar, lembra bem que é uma prova entre aspas também, mas que está mais próximo da gente poder aceitar. Então, chamamos isso por agora como uma prova, mais ou menos prova, certo? Porque houve pessoas em 1900 que depois tiveram seus descendentes, em 1900 e pouco, contando essas histórias, que depois desses descendentes de 1900 e pouco, foi adiante com outros descendentes que foram contando a mesma história. Mas lá para trás, o que nós temos? Livros. Livros do sistema, somente isso, e dos seus personagens. Mesmo alguns que ficaram contando para outros sobre o que aconteceu lá atrás, de 1900 para cá, ou 1600 para cá, podiam ser pessoas deles introduzidas para fazer exatamente isso. Tudo que a gente sabe é que quando a gente chega aqui, outros nos contam o que eles aprenderam por livros e por pessoas que contaram aos pais deles, e livros que os pais deles leram, foram obrigados a ler, e que outros repassaram também informações através de outros meios de comunicação que o sistema já inventou. Atenção, as pessoas nunca se dirigem para lugares mais frios, mas sim para lugares onde permitam a vida, o mesmo jeito que os animais fazem. Vocês conseguem imaginar que as pessoas normais, com saúde, vão deixar terras onde tem uma temperatura amena que proporciona a vida existir normalmente, né? Sem o corpo estar lutando para aquecer demais ou para resfriar a si próprio demais? Vocês acham, eu vou agora lá pro frio, sabe? Eu tô cansada dessa coisa normal, muito boa, muito linda, e que eu acho frutas e comida a hora que eu quiser. Não, eu vou lá pro frio, eu quero morrer de frio lá. Meu corpo vai se adaptar quando eu chegar lá. Nossa, vai sim. Não, é porque alguns morreram, os outros sobreviveram. Gente, é história atrás da história, justificação e um monte de coisa para que as historinhas maleditas sejam aceitas.
Os animais, quando está frio em um país, o que eles fazem? Os pássaros, gansos, eu vejo eles todos voando nessa época, saindo correndo aqui da Alemanha, antes do frio chegar. E fica os marrecos ou ganso, não sei quais são. Tem até aquelas cegonhas, a gente vê elas fazendo os barulhinhos bonitinhos. Eu adoro vê-los partir, mas eu lamento, porque eu sei que nessa trajetória alguns deles vão sucumbir. Porque é uma trajetória imensa, um sacrifício imenso para viajar todo esse oceano, né? Aquele mundo vazio só de água, até eles encontrarem as árvores ou rochas que possam parar e descansar. Mas, pelo instinto dos animais, é sempre procurar locais onde a vida seja permitida. E os extremos, frio demais, calor demais, como eu já expliquei a vocês em muitos vídeos, não permite essa vida normal. Você vê os animais no deserto, aqueles lagartos com as perninhas para cima, a outra para baixo, trocando de perninhas por causa do calor intenso. Tem animais que sofrem, mas eles mostram tudo bonito. Olha a vida animal e as pessoas só aceitando. E aí vê um urso lá morrendo de frio, mas ele não aparenta frio. Ele teve o corpo adaptado, sim, por manipulação para ficar lá, porque ursos não iriam para aqueles locais sozinhos. Ah, mas é porque lá foi quente. Tá bom, foi quente. Então o urso falou: vou ficar aqui, eu não arredo o pé. Vai chegar o neve, o frio danado, mas eu vou ficar, eu vou me adaptar, vou ficar. Vocês acham que isso acontecia? Os animais tendem a procurar o quê? Locais onde tem mais florestas, onde tem mais alimentos e onde tem outros animais para eles comerem, ou frutas, ou qualquer outra vegetação que eles possam se alimentar. Nenhum animal é tão bobo quanto o ser humano de acreditar nisso, de que nós ou eles vão para esses lugares por vontade própria. Foram inseridos, foram colocados e os coitados não tiveram como fugir. Eles não eram dali. Tiveram que se adaptar forçadamente. Claro que se você pegar esse urso agora e colocar ele no calor, ele vai levar muito tempo para se adaptar de novo ao calor, mas se adapta mais rápido do que pegar agora um animal que está no calor e colocar no frio, te garanto. O que fazem os animais? Eles procuram um local que possa ser seguro, que tenha alimento, que tenha uma temperatura amena, que agrida o menos possível suas crias e que possam formar famílias generosas, grandiosas, não é? Então, os humanos, tão bobos, né? Eles quiseram ficar brancos, então eles foram para o lado onde tem frio, um frio danado. Então, humanos, né, acharam maravilhoso ir para essas regiões. Mas a história é muito longa e houve várias coisas que eu li a respeito e eu gostaria de passar para vocês como nos manipulam com essas historinhas, gente. Não entre nessas histórias de como apareceu isso ou aquilo. Eu estou tentando passar a vocês a informação que pode movimentar a mente que está aprisionada nessas histórias. Eu não sei se vocês lembram de um vídeo meu que eu comentei como é engraçado que as pessoas brancas estavam mais nos países frios e os negros em países mais quentes. Não somente os negros, mas também um pouco mais claro do que os negros, nesses países mais quentes. Então, para nós na história, eles dizem que ainda não tinha o Brasil, as Américas, não é? Para nós, foi dito assim: vamos chamar esses continentes, esses países que formam os continentes, de parques, como na série Westworld, que eles mostram os parques, não? Então, vamos imaginar, não existia ainda os brancos americanos, não existiam os brancos canadenses, não existiam os brasileiros, argentinos, nada disso. Por isso que eu estou falando mais dos europeus, dos africanos, dos asiáticos, está bem? E no meu vídeo, ou vídeos que eu acho que eu fui repetindo, eu quis chamar a atenção de vocês para o seguinte: as pessoas mais ricas, elas estão nos países mais frios. E as pessoas mais pobres estão nos países mais quentes. Já perceberam como tem mais pessoas pobres, onde tem mais calor, mais beleza da natureza? Não seria uma compensação?
Aqueles que querem mais riqueza vai ficar nos países mais frios. A recompensa aí o que que é? Não seria o dinheiro, o poder material, né? Os recursos? A tal arquitetura moderna, antiga, das historinhas todas do passado, né? Estaria com eles. Os outros, que ganharam os países mais quentes, com a temperatura muito melhor, com mais frutas, variedades de coisas, riquezas minerais e tal, seriam mais pobres. A recompensa aí seria isso, seria o prêmio de viver mais com a natureza. E os outros ricos mais com arquitetura, né? Um monte de prédios arquitetônicos e tal. Pois é, olha só o que eles fizeram com a gente, né? Dividiram dessa maneira e ficou tão parecido natural. Ah, é porque antes foi mais quente. Então, foi mais quente na Europa, mas as pessoas continuaram ali, mesmo quando foi chegando o frio. Então, chegou um frio, aquela onda de frio insuportável, matou uns humanos, sabe? E os outros resistiram e ficaram ali. A natureza humana e a natureza animal é da gente sempre procurar o quê? Conforto físico e proteção para nossas crias e ambiente que proporcione a vida. Não se esqueçam disso, nós estamos manipulados e estamos aceitando muitas mentiras deste mundo, das pessoas que fazem parte do catálogo de personagens desse sistema. Ah, mas Yeti, eu amo frio. Você ama mesmo frio? A neve acha bonito? Vai lá, tira a sua roupa, por favor. Vai para a neve, vai para o frio. Tem uma floresta aqui perto da minha casa. Vem aqui, vai lá para a floresta, fica uma noite lá e diga se você gosta do frio mesmo. Porque viver aqui no frio, com tecnologia para aquecer, com roupas especiais, isso aí não é gostar do frio. Você não poderá nunca reclamar que perca 30 minutos de manhã raspando a janela do seu carro para tirar o gelo que fica. Quando você bateu o seu carro, mesmo com um pneu apropriado para o inverno, porque a neve tinha 15 centímetros e estava insuportável o trânsito, você não pode reclamar. Aqui, quando temos neves, tem mais problema nos bondinhos também. As pessoas idosas sofrem mais. Depois das neves, caiu toda aquela neve toda, acabou, vem a sujeira nas cidades. É lama misturada, neve com lama, com pó, com todo tipo de coisa. É a coisa mais nojenta e feia que existe. Mas o sistema, quando ele faz uma coisa e ele quer que seja aceita, ele promove. Ele promove, bombardeia as pessoas e faz com que elas gostem, se viciem, se apaixonam, defendam. Aí fica aquele grupo de humano bobo dizendo, eu amo frio. O outro diz, eu amo deserto. Olha, imitando aí o que os brasileiros falavam, sabe de nada, né? Só ficam repetindo, porque na hora de enfrentar a coisa de verdade, aí ele vai conhecer o que é o frio de verdade, o que é o seco de verdade, o que é o calor de verdade mais exagerado do sistema. Os extremos que eu sempre falei para vocês, gente, não esqueçam. Tudo que eu falo para vocês é por amor, é para ajudar a mente de vocês, é para desgrudar essa nhaca nociva do sistema na mente de todos vocês e que influencia tudo que vocês serão aqui dentro, no comportamento, no pensamento, no sentimento, tudo que formar a sua pessoa. E você vai prejudicar até outras pessoas, porque você vai repassando aquilo, fica aquela bola se repetindo, uma bola de neve, de coisas que a gente vai passando para o outro, mentira, fantasia, manipulação, nós mesmos vamos ajudando esse maldito sistema em que estamos. Então, humanos manipulados vão ficar repetindo que gostam do frio. Eu adoro o frio, eu me sinto melhor no frio. É verdade. Você, se seu corpo está intoxicado com algum problema, que se foi manipulado pelo sistema de alguma maneira, quando você nasceu, já recebeu um script para ter alguma disposição para não se sentir bem no calor demais, que tem regiões do Brasil que é um calor insuportável, então você vai preferir realmente o frio, mas não é porque você gosta do frio, é porque o seu corpo já está contaminado com alguma coisa e ele não se sente bem com o calor. Também, se você se sentir mal com o calor demais, você está certo, porque o calor demais não é bom para o nosso corpo, assim como o frio demais não é bom para o nosso corpo. Mas há pessoas que querem ir para países frios porque estão manipulados
naquela coisa de que, num lugar mais frio a gente vive mais chique, as roupas são mais elegantes, sabe? Manipulações da moda, de comportamento, de estilos de vida. Então, algumas pessoas se movimentam para esses países por causa disso e também por necessidade financeira ou por causa de alguma outra coisa que nem vem ao caso a gente contar. Porque, na verdade, são muitas coisas que seriam desnecessárias que nós humanos fizéssemos. O ideal seríamos ficar onde nascemos, onde estamos, e teríamos sido muito felizes se nesses ambientes que vamos nascendo não tivesse o dedo sanguinolento do sistema, das suas pessoas e de suas coisas que acabam também trazendo muito sangue de dor, de infelicidade, de injustiça, crueldade, divisões, etc., para todos nós. Mas vamos pensar outra coisa. Será que nos colocar em locais mais frios, onde eles criaram os países mais ricos, porque é nos países mais frios onde estão muitos deles e os principais centros de controles e comandos sempre estão em países mais frios? Já comentei isso em vídeos? Sim, muitas vezes em vídeos de transinvestigação e provavelmente em outros também. Eu disse que há mais pessoas nossas, humanos reais, no Brasil, não foi? E em outros países mais pobres, porque é aí onde eles podem nos dar os scripts piores que possam existir, como violências, sofrimento, divisões, desigualdade, fome, miséria, humilhação, conflitos, manipulação sexual e todo tipo de manipulação de comportamento, de sentimento. Sabe aquela engenharia social que as pessoas falam? Pois é, fica muito mais fácil nesses países pobres, onde eles não deixam as pessoas terem os mesmos direitos, deixa-se uma diferença muito grande entre as pessoas, de rico para pobre, sabe? Muito grande. Se compararmos os pobres de alguns países mais ricos com os pobres do Brasil, a gente vê como aí ficou mais fácil deles fazerem scripts dessa coisa da pobreza, da miséria, né? E do sofrimento daqueles que eu disse a vocês, eu chamo eles de deixados para trás. Mas alguém pode dizer, mas por acaso não existiu e existe pessoas pobres em países mais frios? Claro que sim. Afinal, eles tinham que deixar humanos reais em países frios também, não é? E alguns deles vão sim receber terríveis scripts, mesmo vivendo em países ricos onde eles estão. Por isso eu comentei em alguns meus vídeos que nesses países ricos os nossos estão lá para servir a eles, para serem manipulados, para serem usados, para sofrer terríveis coisas e consequências de outras coisas, e assim vai. E vocês podem lembrar que eu já falei que também eles se misturam com a gente, portanto, eles também estão em locais onde tem humanos pobres. Mas como é que fica isso? É claro que eles têm que estar em todos os lugares, então tem uma classe deles que são aqueles que podem ter contatos com humanos, que vão entrar na vida dessas pessoas para destruir, para movimentar, para dar direção diferente quando eles quiserem mudar os scripts deles. Do mesmo jeito, eles vão estar em outras categorias, em outras classes. Eu não vou continuar esse assunto agora, porque vocês podem consultar nos vídeos. Mas o que dizer dos países árabes ricos? Não é frio por lá. Não, não é. Mas é calor demais. Os ricos deles, que são obrigados a ficar por lá, creio que seja uma outra classe deles, como eu já falei. Desses falsos humanos, de pessoas falsas que têm aparência humana. E os nossos que estão lá, nesses locais quentes, eles serão os que servirão para vivenciar, de novo, eu vou repetir, os piores scripts. Então, vamos fazer assim, eu vou dar uma parada para que vocês assimilem o que eu já falei. Mas lembrem-se, eu falo demais, eu mastigo demais, porque a explicação exige isso. E eu quero que vocês peguem cada detalhe do que eu estou explicando para poder
ligar os pontinhos de tudo, não só dos temas que eu estou falando agora, mas de outros temas que já foi falado e que serão falados adiante também. Mas todos os áudios que a gente trocar nesse período que vamos ficar junto com esse grupo, vai ser para a gente falar do transformado, da transformação, do que já era transformado, do que está sendo transformado, da inversão dos corpos, da inversão das coisas, de como ele modifica e como ele faz a tal criação dele. Não desistam de dar atenção aos áudios e matutar. Procurem ouvir, na verdade, escutar meus áudios com atenção. Se sentir que a atenção está escapando, pare, respeite isso e ouça depois, mas não deixe para muito depois, porque aquilo que você já começou a entender vai ser esquecido. E para você conectar tudo de novo, tem que ouvir desde o começo, certo? Vocês não vão se arrepender ouvindo, se realmente estão sendo sinceros e honestos com vocês mesmos, na intenção séria de entrar num processo de se libertar de toda essa prisão e dos grilhões das crenças e todas as informações, historinhas e até vivências que nos deram, experiências que nos fizeram passar. E vamos conversando sobre o que vocês entenderam, o que vocês assimilaram, o que vocês sentiram ao ouvir essas informações, tá certo? Até o próximo!